Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta segunda-feira, escutemos a palavra de Deus que ilumina a nossa vida e quer formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus de hoje coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 10 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Uma só coisa te falta, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Amados e amadas de Deus, o Evangelho se inicia dizendo: Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou. Alguém que vem, se ajoelha diante de Jesus, se coloca diante de Jesus: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Amados e amadas de Deus, alguém que quer ganhar a vida eterna. Ter a vida eterna é desejo de todo homem, de toda mulher. Todo ser humano deseja a vida eterna. Todo ser humano foi criado para a vida e para a vida definitiva. O ser humano foi criado por Deus e para Deus. Por isso ele tem um desejo de vida e de vida eterna, de vida depois desta vida. Esse jovem coloca essa pergunta para Jesus: que devo fazer para ganhar a vida eterna? Que devo fazer está no plano da ação, quer dizer, como é que eu devo agir? Como é que deve ser a minha vida para que eu tenha a vida eterna? Amados e amadas de Deus, ter a vida eterna. Jesus lhe diz: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, e mais ninguém. Jesus remete para aquele que eu sumo bem. Só Deus eu sumo bem. Só Deus é a bondade por excelência. Jesus vai para a via normal de um judeu. Qual é a via normal? Os mandamentos. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Amados e amadas de Deus, Jesus coloca a via normal. Qual é a via normal para o caminho de um judeu? Qual é a via normal para o caminho de perfeição no tempo de Jesus? Os mandamentos, a lei de Moisés. Jesus vai para a via normal. É claro que anuncia aqui a segunda tábua dos mandamentos, que diz respeito ao próximo. Mas ele respondeu para Jesus: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Quer dizer, é alguém que busca um caminho de perfeição, alguém que já buscava um caminho de perfeição, alguém que já buscava ter uma vida
perfeita. Esse jovem já buscava ter uma vida perfeita. Ele já buscava ter uma vida de acordo com os mandamentos de Deus. Era alguém que já tinha uma perfeição moral. O Evangelho diz, Jesus olhou para ele com amor e disse, uma só coisa te falta, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus agora propõe que ele dê um salto. Que salto é esse? Vender tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Jesus propõe, amados e amadas de Deus, que ele troque o tesouro da terra pelo tesouro do céu. Jesus propõe que ele troque as coisas da terra, os apegos da terra, pelo reino dos céus, pelo tesouro no céu. E segui-lo. Depois vem e segue-me. E diz o Evangelho, mas quando ele ouviu isso, ficou abatido, foi embora triste, porque era muito rico. Era alguém que tinha muitas riquezas, muitos bens, era alguém apegado às riquezas que tinha. Diz o Evangelho, Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Amados e amadas de Deus, como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Quer dizer, quem é apegado às riquezas, quem é apegado àquilo que possui, como é difícil entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo, meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Amados e amadas de Deus, Jesus mostra o desafio aqui. Usa uma expressão que escandaliza. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que quem é apegado às riquezas não entra no reino de Deus. Quem faz do dinheiro, quem faz das coisas desse mundo o seu Deus, quem faz das coisas desse mundo tudo da sua vida, pode ficar fora do reino de Deus. Diz o Evangelho, eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros, então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse para os homens, isso é impossível, mas para Deus tudo é impossível. Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amados e amadas de Deus, para Deus tudo é possível. Peçamos a graça de contemplar Jesus, a graça de contemplar Jesus que se encontra com este jovem, a graça de não fazer os bens materiais o tudo da nossa vida, mas fazer sim de Jesus a grande riqueza da nossa vida e fazendo de Jesus a grande riqueza da nossa vida, viver com liberdade diante daquilo que temos, diante dos bens que possuímos, que são colocados diante de nós. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.